Se você tá aqui é porque você tá curiosa em saber o porquê não comer o pão branco em jejum, o famoso pão francês, né, que a gente consome ali no dia a dia. E eu vou te explicar aqui nesse vídeo por que que você não deve comer o pão em jejum, comer o pão de estômago vazio. Caso você não me conheça, meu nome é Peterson Soares, eu sou nutricionista, especialista em tratamento de obesidade com ênfase em emagrecimento e também tenho especialização em nutrição esportiva. Então vamos lá que eu já vou te contar o motivo que você não pode, não deve comer pão de estômago vazio. Diariamente, as pacientes chegam no meu consultório com essa dúvida ou consumindo já, né? Às vezes você já tem esse hábito. Coloca aqui para mim nos comentários para eu saber se você tem o hábito de comer pão francês em jejum, pão de forma, o famoso pão branco, né, que é feito com farinha branca. No vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar, vou te explicar os motivos e também vou te ensinar o que você comer caso você não comer o pão branco aí, como que você vai fazer a partir de agora, depois desse vídeo. Então fica comigo até o final, que eu vou te contar e vou já te dar as opções que você vai conseguir fazer aí no seu dia, para conseguir comer aí o que você gosta, sem culpa. E eu vou te explicar o melhor horário e como comer melhor o pão branco, caso você não queira abrir mão de consumir o pão branco, o pão francês, né? Aí todos os dias nas suas refeições. Para você entender um pouco melhor, eu vou te explicar um pouco do carboidrato antes de você chegar ali nessa resposta já que você quer, para você saber o motivo de não comer. Quando você pega um pão francês, um pão de forma de farinha branca, que é esse pão branco que a gente fala, o primeiro ingrediente dele é a farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E quando você tá de estômago vazio, pensa só, se você já não tem nada no seu estômago, você vai lá e vai colocar um carboidrato simples, que é um carboidrato de farinha branca, que seria o pão francês. O que que acontece com isso? Automaticamente, seu nível glicêmico, a quantidade de glicose que você tem na corrente sanguínea, ela vai subir, fazendo com que você tenha ali uma elevação muito rápida da sua glicose, porque isso pode agravar aí se você for diabético e se você busca um emagrecimento. Isso também não é bom, porque vai fazer com que você fique com fome mais rápido, quando você geralmente come alimentos de alto índice glicêmico. E também o que que acontece? Fica mais difícil de perder aquela gordura na região abdominal, aquela famosa pochete que incomoda, aquela barriguinha. Muitas vezes não é só por álcool, caso você nem toma bebida alcoólica, e sim por alimentos de farinha branca, que seria o pão francês. Principalmente se você tem o hábito de consumir aí ele puro, ele com manteiga, com margarina, em jejum no seu café da manhã. Então por isso existem alternativas que você consegue fazer para conseguir comer melhor aí o seu pão francês, para você não ter esse excesso de glicose na corrente sanguínea e não comprometendo aí também seu emagrecimento ou correndo o risco de ficar diabética. Eu vou te contar, mas antes de tudo eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu publico aqui. E também aqui embaixo tem o link do meu Instagram, caso você quiser, ou do Facebook, porque lá tem conteúdos também diariamente, com dicas diferentes, com conteúdos diferentes do que você encontra aqui no YouTube. Então vamos lá. O que você precisa fazer então para você não aumentar a sua glicose de forma muito rápida, correndo o risco aí de ficar diabético e ganhando peso com mais facilidade? Se você quer comer o pão branco, mas eu não quero abrir mão, o que que eu vou fazer? O importante é que você tire aquela fonte de gordura que você põe dentro do seu pão, como por exemplo a manteiga e a margarina, e coloque uma fonte proteica. O que que seria isso? Comer de manhã um pão com ovo, um pão com requeijão, um pão com queijo. Assim você já consegue tirar aquela fonte de gordura, fazendo com que você tenha um alto índice glicêmico. Porque pensa, se você está comendo pão com margarina, a margarina já é uma gordura, o carboidrato já está ali de farinha branca, vai aumentar a sua glicose muito mais rápida. E quando você consome o pão com uma fonte de proteína, a gente tem um mecanismo que chama glicoproteína, que é a glicose, que você vai ter ali o carboidrato do pão, que vai precisar de uma fonte proteica para melhorar a absorção desse carboidrato, fazendo com que ele não eleve a sua glicemia tão rápida. Então, se você quer comer o pão branco, o que que você precisa fazer? Colocar uma fonte proteica sempre. Mas eu quero substituir o pão. Se você quer substituir, pegue uma outra opção de um pão integral que já tem mais fibra. Isso já é uma opção melhor. Pegue ali só ovos mexidos que você pode fazer de manhã.
Tem várias opções que você consegue fazer. Um bolinho de caneca, fazer uma vitamina. Caso você não queira abrir mão do pão com manteiga, o que é legal? Você tomar, então, alguma fonte proteica. Que tal, por exemplo, um iogurte natural? E aí você pega o pão de sal normal, o pão francês, com a sua manteiga. Só que antes disso você já está comendo ali um iogurte natural com granola, ou um iogurte natural com fruta, ou um copo de leite. Tudo isso já é uma opção melhor, ao invés de você sempre estar comendo o pão em jejum de estômago vazio. Então lembre-se sempre disso, quando for comer o pão, você precisa ter uma fonte proteica junto com esse carboidrato. Não sei se deu para você entender, mas isso não serve só para o seu café da manhã. No seu café da tarde também, se você gosta de comer pão à tarde, coloque uma fonte proteica dentro desse pão para você comer. Pode ser um frango, mas se você for vegana, coloca ali uma opção de pasta de grão de bico que a gente tem ali que é fácil de fazer. Outras alternativas também você pode colocar abacate, tem várias opções que dão para rechear esse pão para não aumentar tanto assim o seu índice glicêmico e você não ganhar aquela gordurinha abdominal e não aumentar também o seu nível de glicose, aumentando a chance de você ser diabética por estar consumindo em excesso alimentos de alto índice glicêmico sem a fonte proteica ali junto. Espero que você tenha entendido. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de fazer parte aqui do meu time, né, do canal, e deixar o seu comentário aqui também do que você gostou e do que você gostaria de ver aqui no canal, de qual conteúdo sobre alimentação você gostaria de saber. Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo.